quando eu entrei na Útil Minas, eu falei, eu vou ser dono dessa empresa. E eu sempre fui ousado. E aí eu comecei na empresa. E comecei trabalhando como estagiário, quando foi um dia ele me fez uma proposta. Você quer vir trabalhar como direto? Falei, quero, com uma condição, você não assinar minha carteira. Por que o senhor não queria Nunca quis assinar carteira, porque eu tinha um pensamento de assinar carteiras. Não a sua estar assinando. Jamais, eu nunca tive uma carteira Até assinada. hoje, não? Nunca, e não aceito. Eu nasci para assinar carteiras. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje, a gente abre as portas para Edival Júnior, fundador da Utilbras Imóveis, que se consolidou em Belo Horizonte e agora também atua em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, seu Edival. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia para todos vocês, também para todos que estão ouvindo a gente nesse momento. Eu quero agradecer imensamente, primeiramente, a Loft, a equipe da Loft, parabenizar pelo evento de ontem, né, com a parceria de todos, e dizer, primeiramente, que a Loft que fez nos alavancar e hoje tem uma empresa próspera e conceituada no mercado mineiro. Bom demais. O seu Edival está aqui para contar para a gente também como que um nordestino criado no sertão, apaixonado por livros, né? O senhor, né, a gente já sabe que o senhor é apaixonado por livros, construiu uma trajetória de ousadia e trabalho até se tornar um dos nomes mais respeitados do mercado imobiliário. A jornada dele começou cedo. Ainda jovem, depois de uma enchente que mudou o rumo da família, ele começou a vender de tudo um pouco. Foi em Belo Horizonte, com um carrinho de mão e muita cara de pau, que ele desbravou o setor imobiliário, chegando a trocar um Chevette e um Del Rey por imobiliárias. É isso. Hoje, com mais de 3 décadas de experiência, ele segue inquieto, né, seu Edival? Sempre mentalizando coisa nova aí para fazer. Ele ainda empreende ao lado da esposa e tá com uma aposta nova. São casas pré-fabricadas. É isso. Vamos conhecer essa história. Quer dizer que teve um caos seu que foi parar no jornal, é isso? Tá aqui. Me conte esse caos. Bem, o caso foi o seguinte, eu morava em uma pensão, tipo uma república, e a pensão tinha a dona da pensão, quando a gente pagava o mês, tudo certinho, ela botava um bife na marmita. A gente saía para trabalhar. Quando você não pagava, para ela te castigar, ela colocava uma banana no meio da marmita. E na época eu era vendedor de livro e eu usava aquela pasta James Bond, eu não sei se vocês lembram. Sim, sim. E o ônibus deu uma freada e eu fui para frente, minha mala abriu e minha marmita caiu no chão. Como eu não poderia ficar sem comer, eu comecei a juntar minha marmita. E na marmita minha tinha banana. Para mim não passar, ser humilhado, aí eu comecei a falar, cadê meu bife? Eu levantava a perna e pensava, cadê meu bife? Você viu meu bife? Cadê meu bife? E aí virou. Quando eu contei isso para o Tadeu Martins, ele falou, peraí, eu vou publicar. Aí ele parodiou, que tem a história aqui, se vocês querem mandar imprimir ali. Aí ele parodiou a história e contou, e foi pro Rolando Boldrin, e foi o maior, foi muito engraçado o caos, eu tô resumindo, né? E aí foi parar no livro dele. E aí o Estado de Minas pegou e falou, opa, vamos publicar. Aí publicou, por isso que eu trouxe o recorte. É a história do bife. Então, pra mim seria um castigo terrível, porque nem de banana eu gosto. Eu nunca ia atrasar esse aluguel, nunca. Porque eu odeio banana. Não ia dar certo. Mas naquela época... Quantos anos você tinha, seu Edival? Nessa época, eu tinha uns 20... Eu já estava terminando o curso técnico, eu fiz curso técnico na Escola Técnica Federal, né? Eu sou técnico em eletromecânica
Que, aliás, eu só pude estudar onde era gratuito. Eu não tinha como estudar pagando, porque pai pobre. E diz que ninguém começa de zero como empresário. Eu não comecei de zero, não. Eu comecei menos zero. Porque na época eu devia um Chevette, que eu estava devendo que não passava a marcha quarta. Era da segunda para quarta. Eu estava devendo um agiota. Então, no fundo... Como assim, seu Edival? Aos 20 anos. Não, eu formei aos... mais, né? Eu tô falando assim, quando eu comecei como empresário. Ah, sim. Tá bom. Uhum. Eu estava devendo, porque eu fui trabalhar em uma empresa, que eu já contei o caso, a empresa chamava Útil Minas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não sabia que imobiliária era de imóveis, eu achava que vendia mesa e cadeira. E como eu morava em pensão, eu saí, reuni a turma, sempre com espírito de liderança muito forte. Aí eu chamei os meninos para alocar um imóvel. E foi quando eu procurei uma empresa que chamava Útil Minas, que era o doutor Adair, que foi o precursor de tudo. E aí eu aluguei o imóvel e sempre eu pedia um estágio. Nessa época eu vendia aqueles compactador, né, de compactar solo, e eu sempre pedia. Mas ele sempre negava, falava, pô, você nem formou nem nada e tal. Aí quando foi um dia, ele me pediu para... Eu cheguei lá, levei uma carne de sol para ele, falei, eu tenho que conquistar esse moço, de qualquer custo. E eu sempre fui um sonhador, eu acho o seguinte, se você tem de sonhar, sonhe alto. Vai dar o mesmo trabalho, não é? Seu trabalho. E eu tenho um pensamento que eu sempre escrevi nas minhas agendas, nós somos os nossos próprios pensamentos em forma que podemos ver. Como que eu faço para materializar os meus sonhos? Pensando neles. Ou seja, quando eu quis comprar o primeiro Monza, eu olhava o Monza o tempo todo. Eu imaginava eu dirigindo o Monza. E eu falei, eu tenho de materializar o meu sonho. Eu vou materializar meu sonho. Todo lugar que eu olhava e parava, eu via um Monza verde do meu lado. É o poder da atração. E aí eu comecei a materializar esse sonho e usar esses pensamentos meus. E aí eu comprei o Monza. A mesma coisa ocorreu com a empresa. Quando eu entrei na Útil Minas, eu falei, eu vou ser dono dessa empresa. E eu sempre fui ousado. E aí eu comecei na empresa. E comecei trabalhando como estagiário. Quando foi um dia, ele me fez uma proposta. Você quer vir trabalhar como direto? Falei, quero, com uma condição. Você não assinar minha carteira. Por que o senhor não queria Nunca quis assinar carteira, porque eu tinha um pensamento de assinar carteiras. Não a sua estar assim. Jamais. Eu nunca tive uma carteira Até hoje, não? Nunca, e não aceito. Eu nasci para assinar carteiras. Esse foi o meu pensamento. Entrei na empresa e falei, vou ser dono dessa empresa. E ele aceitou não assinar a sua carteira? Ele não Aceitou. achou estranho? Falou, não, pode trabalhar. Naquela época era mais fácil, né? Sim, Não tinha sim. tanta fiscalização. Aí eu peguei e comecei. E aí eu tive uma ideia. Aí, bem, eu trabalhando com ele, surgiu uma oportunidade. Depois eu substituí a advogada, ainda sem formar. Aí surgiu uma oportunidade de uma imobiliária que eu estava andando na rua, encontrei com o doutor Oswaldo, que me conhecia. Chamava a imobiliária Probos. Aí ele falou comigo, Edival, você quer me comprar minha imobiliária? Eu falei, ô doutor. Num dia, assim. Você andando numa praça assim, da cidade, eu falei, só se eu rodar a bolsa para comprar sua. Ele falou, não, a minha imobiliária rende 4 mil por mês, eu te vendo por 8 prestação de 500. Falei, R$500? não, naquela época. Era muito dinheiro, né? É verdade, tudo bem, vai. Falei, pronto, virei empresário. Corri, cheguei lá, fui ver a imobiliária. Era uma salinha mais ou menos de 9 metros quadrados. Tinha um arquivo, tinha um fichário na mesa, que a gente pegava as fichas, onde tinha recebimento de aluguel e vencimento. Tinha 46 imóveis, barracão, e acho que tinha um apartamento. Tudo coisinha muito simples. Um filtro, uma máquina de escrever que eu tenho até hoje, uma preta. Falei, pronto, virei empresário. Isso que ano, Sérgio? Isso foi em 1986, 85, eu estava quase formando. Corri e fui falar para o doutor Adair. Doutor Adair, virei empresário. Ele falou, como assim? Falei, virei empresário. Comprei a imobiliária do doutor Oswaldo. O Oswaldo do lado? Falei, sim, aí do prédio ao lado. Não, mas você não pode me deixar e tudo.
Falei, olha, doutor, mas eu sou aqui, eu trabalho para você, eu tenho que ter minhas oportunidades. Meu sonho era ser empresário. Ele falou, não, você vai fazer um negócio. Você vai pegar o fichário e traz para cá. Era mais ou menos um quarteirão. Falei, como assim? Ele falou, não, você põe seu fichário aí, você continua trabalhando e atendendo os clientes que entrar. Duas coisas ao mesmo tempo. Falei, opa, achei. Já virei mais ou menos o proprietário da Útil Minas. Pois bem, peguei um carrinho de mão no sábado de manhã, eu estou vendo a imagem hoje. Tinha uma banca de revista, eu vendo o carrinho de mão com o arquivo, parei na frente da banca de revista, o cara olhou para mim e eu virei o quarteirão. A sua máquina de escrever, tudo dentro do carrinho de mão. Duas viagens. Subi, Probus Imobiliária, aí eu peguei tudo, falei com ele no mesmo sábado que eu não ia continuar, que eu ia fechar com a daí eles se conheciam. Na segunda-feira, o doutor Oswaldo, em uma audiência, faleceu. Você tá brincando. Faleceu. Aí o filho dele ligou para ele e falou, meu pai faleceu, tudo. Eu sei que fez um negócio com o senhor assinou 8 promissórias. Eu falei, não, você pode me receber. Paguei as 8 promissórias religiosamente em dia. Aí eu tive uma ideia, falei para o doutor Adair, vamos comprar carteiras imobiliárias desses advogados que tem aí? Aí tinha um doutor Olavo, fomos lá e compramos, fizemos negócio e surgiu. E nessa época, eu expandi também a imobiliária dele. Ele tinha muita confiança em mim, eu tinha as ideias. E nós começamos a construir, pensando em construir imóveis. Nós compramos um lote em uma avenida lá, que hoje é uma grande avenida, e compramos o negócio para construir o prédio. E nisso surgiu uma imobiliária no bairro Sagrada Família. E no bairro Sagrada Família, eu tinha um Monza, aí eu vendi o Monza e tudo, e eu comprei essa filial. Aquele Monza que Isso, você tinha... Foi era o seu sonho, Isso, o senhor tinha de comprar. Aí vendi o Monza, vendi tudo e compramos a imobiliária, eu e ele. E eu trabalhei. Pera, então só pra organizar aqui. Então você já tinha comprado a primeira imobiliária. E era a Probus que ficou agregada à Útil Minas. Junto com a Útil Minas. Eram Útil duas Minas. marcas funcionando no mesmo lugar. Mas eu acabei com o nome Probus. Eu trabalhava Tá. lá dentro, recebia o aluguel, tudo. Como se fosse sócio já dele ali. Um sócio na pequena parcela. Perfeito. E nós compramos eu comprei com o doutor Adair a Jodal Imóveis, que era José Dalmo Cordoval Imóveis. A imobiliária assim, pequenininha de bairro. Mas aí eu entrei em uma total imersão. Falei, eu vou levantar essa empresa. Com 2 anos, e eu fazia tudo, pregava placa, cachorro às vezes mordeu minha bunda, que eu fui subir o muro, eu fazendo vistoria, aquela loucura, mas sempre com aquela vontade de vencer. Vontade de fazer. E vou vencer, vou ser isso, vou ser um empresário, vou dar emprego, vou viajar o mundo, sempre com esse pensamento. Pois bem, a imobiliária lá empatou com a matriz em quantidade de imóvel. Em 2 anos? Em 2 anos. E o senhor ficou dedicado nessa? 2 anos. Mas dava assistência lá Na também. outra também. E meu sonho era separar do Adair. Mas eu não tinha coragem de falar com ele. E ele também não gostava de sociedade, porque eu ficava prestando conta. Então ele falou, não me mostra isso não sei o quê. Eu falei, não, mas é assim e tal. E eu também nunca gostei. Mas tinha muita confiança, Isso. gente. Aí eu sei. comprei o meu primeiro carro novo, que o Monza não era novo. Foi um Cadete. Cadetão. Cadete preto. 2.0. Era o carro, eu não sei se era 2.0. Eu lembro que falava a propaganda que era em forma de cunha, não sei quem conheceu o Cadete na época, aquela propaganda. Aí eu comprei e passei lá para mostrar para ele. O Cadete, eu rodei, peguei na agência, falei, vou mostrar para daí tudo. Olha aí, comprei um Cadete assim, assim. Ele olhou o carro e falou assim, carro bonito. Eu falei, pois é, você pode comprar um para você também. Eu falei, Edival, gostei desse carro seu. Aí, te vendo ele, eu só não... Você tinha acabado de tirar ele da concessionária? Olha, eu te vendo aí. Falou, temos aquele lote lá na Avenida Vilarinho. Você não quer ficar com a imobiliária de lá e eu fico com o lote e o Cadete? Falei, gente, acabo de materializar mais um sonho. Aí eu peguei e falei, nós tínhamos um negócio de fazer assim, pegava na mão, e nós fizemos assim. Selaram ali mesmo o negócio. Deixei o carro, comprei era um carro, esqueci o nome, velho. Falei, agora tá na hora de eu levantar voo.
os carros te trazem sorte, né? Sim. Toda vez que você compra um sim. carro, acontece uma coisa boa. Aí eu pensei e falei, olha, eu fico com o nome Útil Minas e aí 2 anos, e daqui a 1 ano, mais ou menos, eu crio uma marca para mim. E aí eu comecei a pensar numa marca, pensar num símbolo, pensar em tudo. É tanto que, aí passou 1 ano, eu falei, doutor, venceu 1 ano e eu criei o nome da empresa. Ele falou, como vai chamar? Imobiliária Sagrada Família? Eu falei, não, Utilbras. Ele falou, como assim? Fica parecendo Útil Minas? Eu falei, ué, Útil Minas, Utilbras. Ele falou, daqui uns dias Útil Mundo, né? Eu falei, quem sabe? Aí eu falei, vou criar uma marca, pensando no futuro. A minha marca é uma seta. Aí eu falei, eu quero uma mesa em forma para voar. Aí eu fiz uma asa delta. A minha mesa é em forma de uma asa delta. Até hoje? Até hoje eu uso a mesma mesa, que é uma mesa de granito que eu mandei confeccionar. Eu fiz o desenho. Então, a Utilbras começou e eu pagava aluguel. Aí consegui comprar a casa do lado. Construímos o prédio, que hoje é um prédio de 3 andares. E aí eu criei o aluguel garantido, que não tinha na época. Tinha e o pessoal parou e eu persisti com o aluguel garantido. Hoje a Utilbras, ela tem, juntamente com a minha esposa Mariana, né, que me ajudou demais, que me ajudou a crescer, ela e meus filhos, todos hoje estão junto comigo. Hoje nós temos 48 colaboradores, estamos com 2.000 e poucos imóveis, e nós ainda temos um produto que ontem eu acho que foi copiado da Utilbras, a Loft copiou, porque eu conversei com o Jefferson e ele achou interessante a ideia. Há uns 5 meses eu falei, Jefferson, que negócio é esse? Qual foi a ideia? Conta Do pra gente. antecipação de aluguel, que lá há Antecipação. 10 anos atrás eu antecipo até 6 meses de aluguel para o proprietário. Mas então, peraí. Você começou a fazer aluguel garantido, que é o que a gente chama hoje de garantia paga, é isso? E depois o senhor já fazia antecipação também? Que ano, Diferente mais ou menos? de eu sinistrar, bem antes que era fiadores, antigamente não tinha essas propostas que hoje tem loft, crédito pago, aluguel, fiança locatícia, né? Eu fazia já, eu locava o imóvel para o proprietário, eu garantia para ele, em vez de eu cobrar 10, eu cobrava 13. E hoje, 80% das locações nossas é aluguel garantido. E eu criei a antecipação de aluguel há 10 anos para o proprietário. E eu, além de eu garantir o aluguel, eu garanto condomínio, água, luz e IPTU. E eu fiz uma parceria com os síndicos, que os síndicos não deixam sair o imóvel do prédio a não ser pela Utilbras. Porque hoje a maior problema de um condomínio, vocês, não sei se alguém de vocês paga aluguel, é a inadimplência. E eu garanto para o síndico, em 72 horas, pagar o condomínio para ele. A Loft é uma empresa que tem, ontem mesmo, pela demonstração, sensacional, né? Ela tem tudo hoje que a imobiliária precisa. E eu te falo que a Loft nos ajudou demais de 2019 para cá. Qual foi o primeiro produto que o senhor usou? Era o crédito pago, né? Crédito pago, fiança aluguel. Hoje nós estamos quase tudo com a Loft. Que foi alavancada para nós, juntamente com a Cláudia, que deu uma assessoria muito boa, a Viridiana, e o Gesso, que já foi também lá. Que são do time comercial. Do time comercial, espetacular. Pessoal de um alto nível, né? E isso alavancou muito a Utilbras de 4 anos para cá. Não cresci igual a Loft, mas pretendo. Hoje a Utilbras ela faz locação e compra e venda. Locação e venda, né? Belo Horizonte, todos os bairros? Todos, e no Rio Grande do Sul, que é na cidade de Canela Gramado. Que ano que vocês expandiram para o Rio Grande do Sul? No ano de 2024, dia 15 de março de 2024, foi a inauguração. Porém, a gente já trabalhava lá com o imóvel para a temporada desde 2015. Mas não tinha um estado mais perto, assim, para isso? Por que essa região? Por quê? Por quê? Gramado e Canela, vocês conhecem? Sim. É a Disneylândia, vai ser a Disney World brasileira. Hoje lá tem 65 parques. 65 parques. O nível, o ticket imobiliário lá é de 1,5 milhão, quanto que em Belo Horizonte
400 Tá. reais. Lá a gente trabalha muito com investidor do Brasil inteiro. A maioria dos imóveis que nós vendemos em Gramado foi Macapá, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Caramba. Né? Lá você lança um prédio, você vende lá, Camboriú. Aí em Minas Gerais, lá, em São Paulo é mais rápido a venda, mas em Belo Horizonte demora um ano para você vender um imóvel, não tem liquidez. E lá em Gramado, apesar que o mercado está um pouco saturado pela quantidade de obra, mas já tem melhorado bastante. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você já conhece a ferramenta de caução da Loft? É claro, a Loft Garantia Invest traz mais rentabilidade, flexibilidade e segurança. Com ela, o calção do inquilino fica protegido pelo Banco Central e investido no Tesouro Nacional, garantindo rendimento maior que a poupança. É isso mesmo. Ela também dispensa análise de crédito e permite resgates a qualquer momento do contrato, sem multa. Para a imobiliária, oferece proteção contra inadimplência em um processo 100% digital, seguro e rápido. Maravilha, Nath. Loft Garantia Invest viabiliza mais aluguéis e aumenta o giro da sua carteira de clientes. Acesse loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. A gente falou muito aqui, mas eu queria voltar para falar da Sim. sua história, porque o senhor não é de Minas, certo? Eu nasci em Minas, mas fui criado na Bahia, Na em Bahia? Medeiros Neto. E seus pais se mudaram Para de Medeiros, que é Minas pra divisa. lá? É, Ah, é próximo. é próximo. E por que eles saíram de Minas? Na santa consciência do meu pai naquela época, sair de uma cidade igual onde nós morávamos na roça, né, gente tudo criança, para uma cidade que tinha 800 habitantes. Para eles era extraordinário. Cidade que não tinha luz, não tinha água encanada, era um faroeste, mas para eles já era o pensamento dele chegava aquilo. E tanto que nós tínhamos lá perto, cidade igual Teoflotone, que era uma cidade, não sei se você já viu falar, uma cidade boa, mas passou para Teoflotone, mas não tinha aquela visão. E foi para lá. Aí meu pai, como era um homem do interior, não tinha uma visão de chegar lá. Naquela época, você podia pegar as fazendas, assumir, e depois titularizava. E muitas pessoas fizeram isso. Aí foi mexer com venda. Não sei se você sabe o que é venda. É um armazenzinho pequeno. Não saiu daquilo. Um homem de pouca visão. Meu pai, por ser um homem muito inteligente, por sinal gosta de ler, hoje está fazendo 94 anos, dia 9 de abril. É Dival, mas todo mundo conhece por seu Diva. Seu Diva, parabéns. Vamos deixar um parabéns aqui para ele. Está fazendo hoje 94 anos, no dia 9 de abril, mas era um homem inteligente, mas porém sem visão. Aí foi parar nessa cidade e sempre aquelas coisinhas. Então, aí ele teve, quando ele pensou melhor, era quando ele montou uma cerâmica. Teve uma enchente. A enchente devastou toda a cidade. Nós ficamos ilhados, passando necessidade, só comia o que vinha de helicóptero naquela época, em 68. Foi quando ele montou um bar, um boteco. E eu, com 12 anos, fui trabalhar. Junto com ele. Junto com ele, num boteco. Um menino de 12 anos, trabalhando desde 5 horas da manhã para atender um ônibus que saía da cidade para Itabuna, para ir para a escola, para voltar, ficar às vezes até meia-noite, atendendo um bêbado. Eu falei, isso não é meu mundo, eu não quero isso. Foi quando surgiu a biblioteca em Medeiros Neto. Começamos a ler, eu ler, com os colegas, ficamos disputando quem lia mais, que isso abriu um ângulo muito... Não tem coisa mais poderosa, né? Não tem Você mais. lembra dos livros que Lembro, tal? lembro. Eu li todos os livros de Júlio Verne. Vocês conhecem alguma obra? De Volta ao Mundo, A Lua, os livros de Michel Gevaco, que eram Os Amantes de Veneza, A Ponte do Suspiro. Eu era doido para conhecer a Ponte dos Suspiros. Já conheceu? Já. Ah, então tá. Não, eu conheço 39 países hoje. E eu lia também aqueles livros, Siddhartha, não sei se vocês lembram, O Pequeno Príncipe, Fernão Capelo Gaivota, O Gigante não sei o quê. Eu lia tudo naquela época. Foi o que me deu uma visão maior do mundo. Eu falei, pronto, eu tenho de ir embora. Mas quando eu fui falar com meu pai que eu ia embora,
Meu pai falou, não, você é o mais inteligente, você vai trabalhar no Bradesco, que eu vou conseguir com o prefeito uma vaga para você no Bradesco. Falei, não é isso que eu quero. Mas naquela época, trabalhar em banco era autoridade. Meu pai fez minha irmã casar com um funcionário do Banco do Brasil sem gostar. Porque era autoridade quem trabalhava em um banco. E era estabilidade, eu imagino também, né? Eu falei, não, Mas pra você não era você suficiente. tá louco? Eu queria ser empresário. Aí eu fui para Belo Horizonte. Quantos anos, Sérgio? Eu tinha 17 para 18 anos. Bem jovenzinho ainda. Meu pai tinha uma irmã que tinha 30 anos que ele não via, mas falou, procure minha irmã lá. Quando eu cheguei lá, a irmã do meu pai morava em um barracão. Os filhos dormiam na sala e eles dormiam no quarto. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí no outro dia procurei um tio meu que também tinha muito tempo que não via. Cheguei lá e fui dar a benção para ele me xingou todinho, que eu sabia dar a benção. Benção, tia? Ele falou, que benção, benção? Aqui na capital ninguém dá benção para ninguém, não. E aí eu falei, tô frito. Aí fui para pensão. E aí meu primeiro emprego foi vender livro de corte e costura, culinária. E a pessoa pegava a gente, era uma empresa que chamava Kodama. Eles pegavam a gente numa Kombi e distribuíam você no bairro. Você saía vendendo livro para pessoas que nem sabiam ler. Todo mundo naquela época, não sei se vocês é do tempo, tinha de ter uma estante. Era chique ter estante. Se você perguntar seu pai, viu? Eles vão falar, tinha de ter uma estante. A pessoa nem sabia ler, mas era chique ter. Era uma decoração, né? É. Mas quando o senhor chegou na capital, o senhor tinha uma reserva assim de dinheiro ou não? O senhor foi? Tinha. Eu tinha uma reserva para mais ou menos uns 3 meses. Tá. Porque eu juntei. Porque meu pai não tinha condição. E aí eu conheci um amigo meu, ele falou, não, vamos vender livro lá com a gente. Aí foi como eu comecei a vender livro, porque eu não sabia fazer nada, eu só sabia trabalhar em bar. E naquela época, ele falou, você tem experiência? Não, como que eu tenho experiência se eu nunca trabalhei? Procurei, cheguei a procurar emprego. E aí comecei a vender livro. Aí eu falei, opa, estou no caminho certo, vou ser vendedor. Aí eu vendi livro, vendi shampoo, meu cabelo começou a cair na época que eu vendi mais shampoo. Era um shampoo lá do Rio de Janeiro, shampoo Brasão. A Cristiano Torlone que fazia propaganda. Essa marca eu acho que nem existe. Aí eu vendi shampoo, vendi escapamento, vendi piso. Eu vendia tudo, mas eu sempre fui um vendedor. E, no fundo, nós vendemos o tempo todo. Vendemos a nossa imagem, Exato. vendemos a nossa prosa, vendemos tudo. E aí, mas quando o senhor começou esse papo falando que o senhor fez o técnico mecânica, né? Isso foi quando o senhor já estava em Belo Horizonte? Quando eu estava em Belo Horizonte. Depois que o senhor foi fazer faculdade? Depois que eu fui fazer faculdade na Universidade de Itaúna, eu tentei na Federal umas 4 vezes, perdi. E quando eu passei na primeira etapa, foi quando inaugurou a segunda etapa. Aí eu perdi. Eu tinha um primo que era professor da Universidade de Itaúna, chama Dr. Faisal, que hoje é o reitor da universidade. Falou, não, você é muito esforçado, vem estudar em Itaúna aqui que eu arrumo uma bolsa para você. Aí eu falei, tem que ser de bolsa. Era uma fundação, uma cidade universitária. Aí eu trabalhava o dia todo, viajava 86 quilômetros para ir, para voltar, com fome, para poder estudar. E eu não podia matar a aula, senão eu perdia a que bolsa. bolsista, né? Lógico. Aí consegui estudar, fui um bom aluno, nunca tirei notas máximas, mas eu tinha um professor que falava, esse aí vai ser um dos melhores advogados. Até hoje eu advogo. E aí, quando foi nas diretas já, eu e uma turma de 8 que fazia parte do DA de Direito, fomos convidados a sair da faculdade, porque nós apoiamos a eleição do Tancredo Neves, faltando um semestre para formar. Aí, na época, tinha um deputado que era o Ibrahim Abiaca, nós apoiamos ele, aí chegamos lá e falamos, e aí, o que o senhor vai fazer conosco? Aí mandou a gente para uma cidade vizinha, e meu sonho era acabar o curso, que eu já estava advogando. Aí fomos para a cidade de Sete Lagoas, nós recebemos o diploma por Sete Lagoas, porém nós fizemos todas as comemorações, participo até hoje do encontro de colegas em Itaúna. Eu considero que eu me formei em Itaúna. E foi nessa época, né, que você estava fazendo estágio
Na última Sim, Minas, que eu já estava... você estava Mas eu já estava terminando. advogando e tudo, o decorrer já, né? Tudo isso aconteceu nessa época que eu fui suspenso da universidade por apoiar a direita que nós queríamos. Não sei se vocês lembram, a direta já. Eu fui um dos que participei. E disse que nós estava sendo observado pela Polícia Federal para nos prender, porque o DA de direito, como você sabe, é muito polêmico. E eu era um advogado, eu era um dos membros líder da turma. Mas o quê? Vocês faziam passeatas? Protestava dentro da Fazia faculdade? dentro da faculdade, tentava convencer o pessoal e é atuante. E aí despertou, chamava o doutor Guaraci, que era o reitor, que era pela ditadura, e não concordou com o DA. Aí, pá, Tancredo Neves ganhou. Aí tira todo mundo do DA. E tivemos esses episódios e graças a Deus conseguimos formar. Mas eu peguei meu diploma, não participei de festa, que eu não tinha condição também. Participei nada, falei, a única coisa que eu quero é terminar meu curso de Direito. Aí ninguém me segura. E foi em Sete Lagoas que você fez esse último semestre? Fizemos mais ou menos, ia lá para manter presença, mas eu, por exemplo, eu já estava dominando o direito, eu já estava trabalhando com o doutor Araí como advogado. Estava na prática Já já, há né? muito tempo, E o seu diploma é dessa outra faculdade de Sete Sete Lagoas. Lagoas por causa disso. por causa disso. Mas a turma toda, tudo, na época, aí fizeram a festa, o baile, nós participamos, mas não recebemos Sim. aquelas referências que Mas tem. com convidado, né? Tudo. Não como Mas formando. e eles consideravam a gente, foram muito solidários, os colegas, de nos abraçar como ex-colegas e como colegas ainda, perpetuando o curso. E logo depois disso veio o Monza. Aí, tudo. pergunta, porque é muita história, né? Aí eu virei fazendeiro, aí casei com a Mariana, e ela me deu um pulo na minha vida. Conta pra gente melhor isso. Você já estava, assim, cansado do mercado imobiliário? Por isso você foi pra fazenda ou não? Não, eu nunca abandonei o mercado imobiliário. E a Mariana, aconteceu uma coisa engraçada, que quando eu comecei lá, que eu comprei a filial, a irmã dela era minha secretária. Ah, E a Mariana era a menina mais bonita do bairro, saía no jornal, e até hoje. E aí eu falava, que menina linda, um dia eu vou casar com essa menina. Aí passou o tempo, eu me casei com uma advogada lá de Goiás, tudo, mas separei, tive um filho, né? E aí a Mariana, um dia eu procurei, cadê a Mariana? Aí a irmã dela que trabalhou comigo falou, Mariana separou. Eu falei, o quê? Eu tô separado. é agora. Aí fizeram tudo para me encontrar com a Mariana e nós casamos, já tem 22 anos de casado, temos um filho, ela foi um pulo na imobiliária, né, juntamente com meus Ela filhos. trabalha junto, Ela, vocês trabalham juntos. o filho dela que eu adotei e ela adotou o meu filho. Ela tinha um filho e eu outro. Eu sou um pouco mais velho que ela e deu certo. E aí vocês decidiram comprar uma fazenda. Aí eu comprei a primeira fazenda, foi do meu avô. E aí era uma casa muito antiga, e na época que eu voltei a encontrar com a Mariana, aí eu reformei essa casa toda, mas era lá no Vale do Jequitinhonha, onde é a minha origem, Tá bom. que é a cidade de Pedra Azul. E essa fazenda chegou um ponto que eu não aguentei mais a distância, e muito seco a região, aí eu vendi. E aí eu comprei a fazenda em Três Marias, que é próxima à água, que eu gosto de pescar. E é verdade que o senhor produz uma cachaça boa lá na sua Cachaça fazenda? de excelente qualidade, totalmente artesanal, envelhecida em barril de carvalho. Faço meu pão de queijo, eu produzo meu queijo. Tiro o leite das minhas vacas, que é o gado Jesse. E tenho lá, a fazenda é mais para me relaxar. E eu fiz um pia e Eu gosto. tava contando ali fora que ele faz o forno a lenha dele. Eu que faço. Ele constrói. Forno a lenha. Meu Tem um Deus, segredinho ali convida pra- a gente pra ir lá tomar uma cachaça. Tá na hora. Pra não jogar fumaça pra dentro de casa, né? Não pode. E eu gosto, porque eu, nessa vida minha, como uma pessoa que precisava saber fazer as coisas, eu aprendi um pouco de tudo. Eu aprendi um pouco de elétrica, de hidráulica. E a gente que era do interior, a gente era mais disposto a trabalhar. Você vê, hoje você pega um filho meu, você tem um menino de 20 anos, não sabe descascar uma laranja. E antigamente a gente tinha de aprender a fazer isso tudo. E no decorrer da vida,
eu te falo que até manutenção no imóvel, quando eu comecei em imobiliária, eu que fazia. Já tinha que trocar uma torneira, eu não podia pagar, eu ia lá e trocava. E isso eu aprendi. E hoje, agora nós partimos criamos uma empresa, uma SPE lá no Sul, vamos construir casas pré-moldadas. E eu entendo bastante, posso falar isso com categoria de obra, porque todas as obras, eu que faço a planta, eu que faço a fundação, eu que faço os cálculos, eu aprendi a fazer isso com a vida. E eu aprendi a fazer planta porque no curso de eletromecânica a gente desenhava peça. E eu fazia, inclusive, os desenhos para os colegas para receber, para ajudar no custo. O senhor vendia o trabalho feito? Vendia trabalho na época de plantas, principalmente de desenhos, que eu dei muito bem com desenho. Então, hoje, por exemplo, eu que faço a planta, por exemplo, a planta da casa da fazenda, eu que fiz. E o senhor que supervisionou a obra? Supervisionando. E chego lá, falo, isso aqui tá errado, isso aqui, assim, eu peguei e falo, pô, mas doutor, como é que você sabe? No olho, não, né? O nível, bato o olho assim, tá fora de nível, tal, os pisos tá errado. E por que você entrou agora na Casas Pré-Moldadas? Sim, nós descobrimos uma empresa que ela tinha entregue uma casa, ela é do Mato Grosso, abriu na cidade de Feliz, ela te entrega uma casa em 48 horas. É um sistema, é uma casa ecológica, ela é um sistema de alvenaria com isopor, o isopor triturado e areado, que é com ar. E é uma parede bem resistente, mais resistente que o tijolo. Ela é antitérmica e anti-ruído. E essas casas, eles vêm, eles te dão o radier, baldrame, essas coisas, não sei se vocês conhecem isso, é a base, e no outro dia eles vêm e montam a casa para você. Em 48 horas? Em 48 horas. É o futuro. Você não tem gasto com caixaria, você não tem gasto com... Não tem desperdício, a parte hidráulica já vem, a parte elétrica, isso que me chamou a atenção. Eu estou sendo precursor disso lá na região, em Gramado e Canela. Que eu descobri a fábrica, ela estava em montagem na Cidade Feliz. Aí eu fui lá, procurei conhecer, fiz inclusive uma parceria que todos os imóveis deles que venderem em Gramado e Canela serão representados pela nossa imobiliária Altubras RS, lá em Gramado e Canela. Mas como que o senhor descobriu essa fábrica? Fuçando, vendo. Conta pra mim. Tinha uma pessoa que trabalhava lá e comentaram com ela dessa empresa. Ninguém acreditou. Quando ela me contou, e eu gosto muito de proteger o meio ambiente. Eu sou aquela filosofia do beija-flor. Se vocês devem conhecer, né? Não, conta pra mim. Não, porque o beija-flor tinha um incêndio na floresta, o beija-flor pegava com o bico e jogava na floresta. Aí os animais falaram, beija-flor, você vai conseguir apagar o fogo? Eu falei, estou fazendo a minha parte. Faça as suas também. Então, eu faço a minha parte. Né? Lá em casa, o lixo é separado. Eu reaproveito o que pode. Né? Eu não sou colecionador de porcaria, mas eu reaproveito o que pode, porque eu acho que nós temos que cuidar do meio ambiente. E quando surgiu a ideia da casa, que a pessoa me apresentou, eu falei, opa, sensacional. Eu tenho aqui a filmar, depois eu mostro aquela monte de isopor que o pessoal leva para ele lá triturar, para ele misturar com cimento e para ele montar as placas das casas. E aí eles te entregam a casa montada em 48 horas e você tem 26 dias, você acaba a casa. Eu fiz o primeiro lançamento nesse terreno para experimentar, que são 7 casas, eu já vendi 10. Vendi assim, a pessoa chegou e falou, como é que é? Tá, eu vou fazer a reserva. Rapidamente. E a casa, ela fica, a casa de 2 pavimentos com 55 metros, ela fica por 480 mil. Eu não posso passar disso. Que é um imóvel que não tem lá no sul. O imóvel, tu dá, você olhar aí, é um apartamento de 2 quartos, 1,5 milhão. E minha proposta é levar imóvel para pessoa de baixa renda. Acessível. E eu tenho certeza, já estou olhando outros terrenos, já estou olhando um terreno para construir 36 casas. E chama SPE Empreendimentos Imobiliários Limitada, que é em nome da minha esposa e de uma amiga dela. Eu não tenho dúvida nenhuma, você já mentalizou tudo. Claro. Tá tudo certo. A gente está falando aqui de casa. O senhor já teve casa da fazenda que o senhor construiu, agora está nesse negócio. Estou construindo outra. A sua primeira casa, como é que foi?
A minha primeira casa, que eu construí mesmo, foi quando a Ultrabras estava já... Assim, eu resolvi fazer um condomínio em um bairro bem simples, com 11 kitnets lá em Belo Horizonte, no bairro Céu Azul. Aí daí eu comecei a pegar a experiência. E depois, com a construção do meu prédio, depois eu reformei a casa da fazenda, que era do meu avô, que era 16 quartos. 16? Era. Aí eu transformei 5 suítes, que foi quando eu conheci a Mariana. Fiz aquela casona de fazenda, que aí eu vendi. Eu não paro de construir. Construir, para mim, minha mulher fala que eu não ando sem caminhonete, sem pedreiro. Que eu adoro, passo ali, compro uma coisa e tudo, eu tenho que ter um bagageiro grande. E pedreiro é o tempo todo. Não consigo, agora mesmo nós mudamos, estou mexendo no nosso apartamento. Tem de ter um pedreiro na minha vida. Isso é muito bom, muito bom. Né? Construir. Eu nasci para construir, para crescer. É como eu te falei, quando eu criei a empresa, eu criei uma seta apontada, porque a seta aponta para cima. E a minha mesa é em forma de asa delta para poder voar. E eu sou o maior colecionador de imagens de leão do Brasil. E hoje todo mundo coleciona coruja, girafa e tudo. Por que eu coleciono leão? Porque é um símbolo de liderança. Então eu sou o maior colecionador de imagens de leão do Brasil. E agora meu filho está fazendo para... Tá digitalizando? No Guinness Book. Porque eu acho que eu sou o maior do mundo. Porque eu tenho uma parede imensa só com imagem de leão de todo tipo. Perfume, cinto. Tudo que você pensar de leão eu tenho. Qual é a coisa mais inusitada de leão que o senhor tem? Mais diferentona, assim. Leão vivo. O quê? Sim. Na sua fazenda tem um leão? Nem em casa, no meu apartamento. Não, mentira, Sérgio. Não fala isso comigo, não. Tô Não, nervosa. tô brincando. Eu Você tenho não um falou- gato, já tô nervosa. Você não Pera falou aí. inusitado? Eu Não, botei me mostra uma foto. Não, não é do possível. Leão, meu filho, chama Leão. Mas Leão é o quê? É o embaixador da Loft. Você me enganou direitinho. Demos uma gelada aqui. Mas era o pai. Eu tô mentindo? Imagina ter um Aí eu falei, gente, leão no apartamento um de Belo gato de Horizonte. 5 quilos, É. acho demais. Mas se né, você pai? olhar, é o embaixador da Loft da nossa empresa. Maravilhoso. Eu botei o nome de Leão porque... É Leon o nome dele. Leão Davi Cruz de Braga. Porque ele faz parte da coleção. Muito bom. Mas não é... Eu tô mentindo? E ele trabalha com o senhor? Leon trabalha. Trabalha. Na semana que vem ele tá aqui, ele tá fazendo economia. Ah, tá fazendo E ele tá. vai fazer... Ele é jovem ainda, então. E ele vai fazer uma apresentação aqui, que ele foi convidado lá pelo IBMEC, que é a maior faculdade de economia lá, e ele é bem... Parece demais comigo. Muito líder. É. Ele que vai liderar a turma. Sangue. Tá. DNA. Chama Leon? E ele que vai assumir depois. Eu Quando o senhor quiser fazer outra coisa, Eu E- acredito dos 5 filhos que eu tenho, eu acho que ele é o que tem mais assim, o perfil de liderança. Eu tenho um filho que ele é um excelente comerciante, vende até geladeira para pinguim, que é o Gianni. Eu tenho o filho que é o André, que fica no financeiro, tem que ficar no canto dele, ele ali no financeiro, super detalhista. Eu tenho um filho que é o do marketing, que é o filho meu com a Mariana, do Lucas, que é um menino extraordinário, foi pai aos 18 anos de idade e é um excelente pai, né? Eu tenho uma filha que apareceu depois, que hoje é uma empresária no Rio de Janeiro, também empresário. empresária, e é a que mais parece comigo. É empresária no ramo de polpa de frutas, que, por incrível que pareça, o símbolo da empresa dela, sem me conhecer, é uma seta. Ah, não. Não é possível isso, gente. E ela tem os mesmos pensamentos, gosta de fazer desenho, e é a que mais parece comigo fisicamente. E ela mora no Rio. Mora no Rio, é empresária lá em Rio das Ostras. E eu tenho o Leon, que é o caçula, que de todos é o que mais tem um perfil de liderança. A Mariana é uma das diretoras da empresa, que cuida de quase tudo, né? E a empresa virou uma empresa familiar e todos um pedacinho de cada um.
E tem dado certo. E é legal que cada um tem uma competência, né? É Consegue uma agregar no empresa setor. enxuta, todos os impostos em dia. Não vou dizer que eu poderia ser mais ousado, porém, com a minha cultura de pai, falar que tem que ter os pés no chão, pagar as contas e tudo, eu nunca fui muito audacioso, que eu acho que eu deveria ser mais. Mais, seu Edivaldo. Sim, eu acho que se eu tivesse feito Recusou curso... um emprego no banco lá, né? Sim, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse feito um curso de inglês na época, se eu tivesse condição, se meu pai fosse um homem que me mandasse para o exterior, eu acho que hoje eu seria, que eu vejo outros empresários, eu vejo assim, por exemplo, a elevação da Loft, por exemplo, que quando eu vim aqui teve uma convenção aqui com o Guilherme, não lembro o nome do Guilherme, de não sei o quê, eu conheci o pessoal da Loft, estava conversando. Então eu tenho de tirar o chapéu por Mate. Você vê que a pessoa é um Fora do Mate é empresário incrível. de ponta. Aí você fala, pô, eu podia ser assim também. É uma inveja sadia, se é que se chama Mas o inveja. senhor é um baita empreendedor, né? Sim, eu me considero, mas eu acho que eu poderia ser mais, né? E hoje eu fico pregando para as pessoas que querem crescer, eu explicando como que é a vida, para acreditar, para ter o poder da atração, de ver, concretizar. Eu passo isso para as pessoas. E sempre procurando passar o bem, porque o bem é engraçado, quando você faz qualquer coisa, ele volta para casa. Se você pratica o bem, ele volta para casa. Ele não vai e fica. Ele vai e volta para casa, de onde ele saiu. Então eu tenho essa filosofia comigo. Pratica o bem, seja honesto, pensa no futuro, pensa em dar emprego, pensa em crescer, porque você consegue. O poder da atração. Você quer fazer uma viagem? Começa a fazer um mural. Faz lá, Paris, foi à torre, fica olhando para aquele mural. Você quer um carro? Prega lá na sua parede o carro. Aí você vai ver o carro todo dia, daqui a pouco o carro para do seu lado, daqui a pouco o moço da agência te liga e fala, ó, tem uma promoção aqui de Jeep Cherokee, não sei. Vem cá ver a atração. Meu filho aplicou isso e deu certinho. Ele fez o mural dele, ele comprou o Jeep que ele queria, comprou a casa que ele queria, e ele falou, quero ir para Paris. Falei, faz o mural. E ele fez o mural, dia 8 de julho, está indo para Paris com a família. Delícia. O que tem no seu mural hoje, seu Edivaldo? Conta pra gente. Olha, o meu mural acabou de realizar mais uma coisa agora. No meu mural agora é abrir mais empresa. Que tipo de empresa? Imobiliária. Imobiliário. Eu quero ver se agora que meus filhos estão mais maduros, no meu mural tem abrir mais empresa. Abrimos lá em Gramado e eu estou com um monte de projeto para abrir mais empresa. Dar mais emprego, né? E assinar mais carteira. Isso. Muito bom. Legal. Acho que a gente falou muito, né, sobre a Ultibras, mas acho que a gente não falou muito do tamanho dela, né? Assim, só pra gente ter o tamanho do negócio, como é que alguns números você possa trazer. A Ultibras hoje, ela tem um faturamento anual em torno de 50 milhões. Nós estamos com 2.000 e poucos imóveis locados. O ticket médio em Minas Gerais dos nossos imóveis é em torno de R$ 1.900. Ela tem um faturamento mensal em torno aí de 5 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Dá emprego para 48 pessoas. E tem ainda os colaboradores que, né? O departamento de venda nosso, eu preciso acelerar mais, que está com ticket médio baixo. Eu estou procurando uma forma de acelerar. A maior dificuldade é arrumar o corretor com capacidade. Eu não sei se é porque eu fico mais pensando na alocação, que é o que sustenta a empresa, e esqueço um pouco as vendas, né? Eu estou tentando melhorar nessa parte, mas é uma empresa sólida, com todos os impostos. Nunca pagamos um dia os funcionários atrasados. Eu primo por isso. Passamos as fases aí tivemos do plano cruzado, que eu tive de vender o carro
preço foi para pagar funcionário, naquela época do bloqueio. Passamos pela pandemia agora, que não foi fácil, mas estamos aí firme, Pronto pra tudo. sempre pensando alto. Muito Bom, legal. Bom. Eu adorei conversar, adorei conhecer o senhor, foi muito bom. Espero que o senhor tenha gostado também. Claro, Obrigado por aceitar nosso convite aqui. muito obrigado. Conversar. Não. Esperando pelo próximo encontro com cachaça. Pão de Eu queijo. prometo a vocês que na próxima vinda minha aqui eu vou trazer. E eu vim de carro, eu não sabia que ia acontecer isso. Mas eu prometo, viu, Fábio? Tá bom, Viu? ainda bem que tá gravado isso. Tá gravado? Tá gravado. Vamos cobrar. Perfeito. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, por Fábio Takahashi. Até a próxima!